meus amigos telespectadores da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um Canal Esportes na manhã desta sexta-feira, trazendo as últimas notícias, deixando você atualizado, as informações do seu clube. Nós vamos repercutir a rodada de final de semana. Vai ter Série B do Campeonato Brasileiro e o CSA aqui, os bastidores do CSA. Eu vou dizer o seguinte, não tem aquela música Tribo de Jah, né? Babilônia em chamas. É a situação nos bastidores do CSA. Tá um fogaréu tremendo, meu amigo. Um disse-me-disse. Daqui a pouco você vai ouvir a palavra do técnico Argel Fuchs nos áudios de WhatsApp, logo depois de sua demissão. Você sabia, não? Demitido, o Argel. Direção do CSA demitiu o Argel depois de uma reunião ontem à noite. E aí, o que se falou foi o seguinte: o Omar Coelho vai assumir o departamento de futebol. E aí entra o Omar Coelho para dizer que não vai assumir. Olha, a situação está complicada. Barbarotti também rodou no CSA. E daqui a pouco nós vamos... o Lino quase cai ali também, com essa história do Barbarotti que rodou. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui nos estúdios. Temos os nossos convidados. Hoje, mais uma vez, a presença do narrador esportivo Tony Santos, a presença do Alexandre Lino, que foi apresentador do Canal Esportes e que continua trabalhando exatamente na nossa produção, fazendo um grande trabalho aqui pela TV Mar e é analista esportivo. Vai conversar com a gente sobre essa situação e o momento do futebol de Alagoas. O capitão, se eu chamar Jefferson Silva, ninguém conhece. Mas se eu falar Capitão Pompeia, aí todo mundo conhece. Capitão, principalmente. Jogou no Fluminense, no Grêmio e outros clubes aqui de Alagoas também. Vai hoje vivendo uma vida como técnico de futebol e vai conversar com a gente sobre sua história, trazer a análise dele a respeito da formação de jogadores aqui em Alagoas. Ele que faz um trabalho muito interessante no CRB e muitos outros aspectos. Por falar em CRB, também no programa de hoje, nós vamos repercutir a derrota do CRB para o Juventude ontem por 2-0. O tema que daqui a pouco nós vamos colocar em discussão também para os nossos convidados é o seguinte: retorno das torcidas para os estádios de futebol de Alagoas. Há um certo ensaio já do CRB, do CSA, querendo que o governo de Alagoas possa se sensibilizar para liberar os torcedores, pelo menos 20%, para voltar aos estádios. E aí, o que é que você acha? Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Coloca aí tudo que os nossos telespectadores precisam de informação, tá certo que eu não quero perder tempo. Deixa eu cumprimentar aqui meu parceiro capitão, tudo bom? Meu amigo Jefferson Silva, seja bem-vindo aqui ao programa. Primeira vez aqui com a gente, não? Já veio na época que o Lino era apresentador? Não, comigo também não veio, não. Então seja bem-vindo aqui à TV Mar, beleza? Obrigado, Delan. Boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador. Vamos bater um papo legal. Beleza, autoridade, como é que você tá? Tudo bom? E o Gogó, como é que tá pro final de semana? Show de bola, transmiti quarta, transmiti ontem e vamos embora. Dale. Dale. Meu amigo Lino, de volta aqui a casa, rapaz, que bom, né? Nosso Alexandre Lino. Rapaz, aqui a casa sempre vai ser sua, você sabe disso. É aquela coisa, o Viderman passa o cajado, depois volta, é igual Jesus no Flamengo, entendeu? Sai Jesus, depois... Vai ter que voltar, viu? Vai voltar Jesus? Vai ter que voltar. Rapaz, hoje o programa tá muito interessante nesse sentido, principalmente dos assuntos que nós vamos colocar em evidência. Quero primeiramente saber de vocês, eu vou trazer aqui dois áudios na abertura do programa. O primeiro, o Argel foi demitido no CSA. Então vamos pedir para que o nosso Emerson coloque aí já no vídeo, para a gente não perder tempo no Canal Esportes, o que disse o técnico Argel nesses áudios que já circulam nos grupos de WhatsApp. Olha só a vida do CSA como é que tá. Grupo de WhatsApp, assunto interno nos grupos de WhatsApp. Vamos ouvir o que disse o técnico Argel depois de sua demissão. Vamos acompanhar. Aqui quem está falando é o Argel Fuchs. São coisas que acontecem no futebol e a gente sabe disso, que o futebol é muito dinâmico, né? E acabei recebendo hoje de manhã um áudio do presidente Rafael Tenório, né? Confirmando a nossa demissão, né? Que são coisas que acontecem. E ele me passou que quem comanda agora o futebol do CSA é o Omar, né? Foi uma decisão em conjunto, né? Entre o Omar, entre o departamento de futebol, todos eles, e até porque acabou não vindo resultado nesses 4 jogos, né? E a gente aqui também não vai ficar lamentando ou chorando, né? Até porque a gente sabe como é que é o futebol, né? Quando eu tomo uma decisão também de sair para um outro clube, né? São coisas do lado profissional,
E agora a diretoria, né, através do novo departamento de futebol e através do Omar, optou pela mudança, né, e são coisas que acontecem e a vida que segue. Fizemos o nosso melhor, né, trabalhamos muito e tivemos muito trabalho, né, e deixo um abraço muito grande aí ao torcedor do CSA, o torcedor do Azulão. Isso é o futebol. O futebol, ele não te dá tempo. O futebol, ele tem pressa, né? E a paciência é muito curta e o imediatismo é muito grande, né? E o treinador, ele é sempre interino. Ele sempre está com a mala pronta, né? E a gente sabe que é dessa forma, essa é a cultura do futebol, né? Então, foi isso que aconteceu. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Vamos por partes aqui. Primeiro, capitão, você viveu isso, você é técnico hoje, mas também viveu como atleta essa situação de saída e chegada de técnicos. 17 dias foi o tempo desse retorno do Agel, que foi inclusive chamado de canalha por alguns segmentos até da imprensa, por ter deixado o CSA ano passado para ir para o Ceará. E agora a direção do CSA só deu 17 dias para que ele pudesse trabalhar. Ele até citou esse aspecto aí no áudio. Quer dizer, falar em fidelidade do futebol, no futebol, é muito romantismo. Eu vejo como romantismo. Não existe fidelidade nem do profissional, nem do dirigente. Capitão, por favor, gostaria da sua opinião a respeito desse assunto. Quando não há um contrato, né, já deixa com que as duas partes possam tomar as suas iniciativas, né? O que é que eu vejo nesse caso? Eu vejo que é uma situação muito difícil para o CSA. A troca de treinadores, a gente já viu isso em outras equipes, a gente vê isso todos os anos. Clubes que demitem treinadores de 2 em 2 meses, por 2, 3, 4 resultados negativos. E não é o caminho. Não é um caminho para um time que é o último colocado hoje, tem um jogo a menos, tem que reagir, já tem o Cruzeiro, um adversário difícil também querendo manter o bom retrospecto que o Ney Franco estreou bem contra o Vitória. E agora tem o segundo jogo com o CSA, vai querer manter isso para subir na tabela. Então é uma situação muito difícil. O CSA tem que se... internamente, primeiro, eles têm que se reorganizar, né? E não é fazendo protesto, não é fazendo tudo que vai voltar a confiança do jogador. A gente sabe disso. A gente jogou bola. Sim. Essa conversa de que vai pro CT, vai ameaçar jogador, que isso vai resolver, não vai resolver. Não resolve, isso, né? Vai amedrontar ainda mais os atletas. Não tem como. Acontece isso aqui, está acontecendo. Infelizmente, eu acho que isso não deveria acontecer, porque o jogador de futebol também, ele é um empregado normal, como outro qualquer, né? Quando o cara erra lá na empresa dele, não dá o direito das pessoas irem reclamar ou nem tão pouco ameaçar. Mas futebol mexe com paixão. Eu acho que primeiro o CSA tem que se reorganizar na parte diretiva. Esse tipo de situação, áudio de WhatsApp, em grupo de treinador, fica complicado. Mas, capitão, e quando os erros são sucessivos? Porque o CSA vem com erros sucessivos. Dançou na Copa do Brasil, foi o último na Copa do Nordeste, perdeu o Alagoano, que chegou na final como favorito, chegou ao menos na semi como favorito, porque tinha um elenco melhor. Lógico. E aí, fala o que pro torcedor? Isso é planejamento, né? O nome disso é planejamento. No início da competição, eu sempre falo que quando você vai iniciar várias competições ao mesmo tempo, você tem que fazer um grupo de 25 a 30 atletas, um pouco mais que isso, um pouco menos, mas você não pode errar em 15, em 20, né? Você pode errar em 5, que aí no meio do caminho você tira esses 5, você faz contratações pontuais e o carro, margem, né, capitão? Aquela margem e o carro anda normalmente, né? O barco vai andar normalmente. Mas quando você é obrigado a tirar 15, obrigado a tirar 18 jogadores, aí fica muito complicado, porque as contratações, você já passa a fazer todo o procedimento jogando e não mais treinando. Trocar pneu de carro. Trocar pneu de carro é muito complicado. E o detalhe é o seguinte, o CSA, ele copiou algumas receitas de alguns clubes que já caíram da Série B para a Série C, quando começam sem planejamento, como o próprio capitão falou. O CSA agora vai para o quarto treinador. Sim. Temos 8 rodadas da Série B. Verdade, né? verdade. Começou com o Barbieri. Barbieri. Que para mim foi um grande erro do CSA. Tudo bem, Barbieri é um técnico, o cara treinou o Flamengo, pô. Treinou o Flamengo. Aí teve um período
bom no Flamengo, depois desandou, deixou o Flamengo. Sim. E as contratações, você contratou mais de 50 jogadores. E se você analisar, eram jogadores, se você pegar o histórico desses jogadores, né, eu mesmo, lá na Rádio Baixo M20, né, quando participava das resenhas, eu falava assim, por nós termos um conhecimento de futebol, Viderlan, e você sabe que a gente pesquisa muito essa coisa toda, eu estava falando com o capitão sobre o seu Pompeia, pai dele, que eu vi jogar, vi ser treinador, né, vi capitão começar, vi Joécio começar, a fase do Joécio, irmão dele, no Botafogo do Rio de Janeiro, uma fase maravilhosa. Enfim, então a gente conhece mais ou menos o histórico desses jogadores, mais ou menos a gente conhece mesmo desses jogadores que estão no CSA. E nós falávamos, pô, esse cara vem, esse cara não quer mais nada, esse cara já fez isso, tal e tal e tal. E tá aí, de repente, aí você vai, contrata mais de 50, aí tem que dispensar, aí agora você tem que trazer um novo treinador com outra concepção, o cara vem com outra analogia do que será o trabalho dele no próprio CSA, aí o que vai acontecer? Vai contratar mais jogadores, mais despesas e o clube vai se afundando a cada dia. Com certeza. E torcer para que dê certo. Ah, só 8 rodadas o CSA participou, tá? Faltam 30 para o CSA? Falta 30 rodadas? Eu não gosto dessa matemática. Eu toda. também, sabe por quê? Sabe por quê? O que acontece? Aí você se pega nisso aí. Ah, falta 30. Daqui a pouco falta 29. Falta 20. Ai, meu amigo, vi esse filme do Serbi em 2010, se esse capitão lembra. Lembro, sim. Né? Caiu para a Série C e depois voltou do ano seguinte. Mas é por aí. Eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui, já que cada um opinou. Eu acho que está na hora do presidente do CSA, Rafael Tenório, assumir sua posição dentro do clube. Tem muita gente falando pelo CSA. Está na hora do presidente dar a cara para bater e parar de estar falando exatamente coisas fúteis nos microfones das emissoras de rádio. O que o torcedor do CSA está precisando ouvir agora são posições concretas. E que tipo de posições concretas? Se era para demitir o Agel, tinha que ser pelo presidente Rafael Tenório? Beleza que seja. Que se delegue poderes para as pessoas assumir dentro do CSA aquilo que é cabível. O que não pode é estar agora, e muitos companheirinhos nossos de imprensa, vou citar aqui porque eu ouvi algumas transmissões, Rafael fez um grande trabalho, colocou o CSA. Tá certo, mas o presidente Rafael Tenório, igual a jogador de futebol que não pode ficar sentado na conquista que fez em 5, 6 anos, não pode ficar sentado também no que fez no CSA lá atrás. E o próprio presidente Porque o presente é cruel, Tony. O próprio presidente diz, eu não entendo de futebol. Como você falou, delega poderes. Aí traz um Agel, aí dá um tiro no pé. Dá um tiro no pé, porque quem foi buscar o Agel no aeroporto, quer dizer, então mostra que a contratação do Agel foi dele. Exatamente. Então no momento que se coloca que hoje o Omar foi o responsável por dar essa mensagem para o Agel, de dizer, Agel, nós nos reunimos aqui e você, quer dizer, o presidente Rafael Tenório participou da situação. É no mínimo mais justo se o Rafael ligasse aqui como presidente do clube e dizer, Agel, você, muito obrigado, mas chegamos ao entendimento. Você não era nem para ter vindo. E o torcedor do futebol? Porque a maioria dos segmentos do CSA, seja Omar, Valmar, quem quer que seja lá, os torcedores, eles não queriam que o Agel O que viesse. aconteceu agora no Atlético Mineiro? Era o que eu ia falar. Isso. Thiago Neves. Do Thiago Neves. O torcedor chegou justamente por essas redes sociais, foi lá e detonou. E o cara o Atlético não o contratou. Eu acredito que é a questão da convicção, né? É você ter na convicção do que você está falando. Nós estamos falando de treinadores que há pouco tempo trabalhavam em equipes top do futebol brasileiro. Sim. Barbieri no Flamengo, Eduardo Batista no Palmeiras. Barroca no Botafogo. Barroca no Botafogo. O Loss, o lá no próprio Corinthians. Agel no Inter, no Curitiba. Sim. Então, O Largue no Atlético Mineiro. Isso, nós estamos falando de técnicos que estão passando pelo CSA, estão passando em Alagoas, técnicos que fizeram trabalhos muito bons nessas equipes. Então não desaprende do dia para a noite, né? Então eu acho que é a questão da convicção, é você trazer um treinador, né? Você apostar no trabalho, dar tempo para que isso aconteça. Todos nós sabemos que o futebol ele vai estar relacionado ao resultado do final de semana e do meio de semana. Se venceu é bom, se não venceu é ruim. Principalmente aqui no Brasil. E sabe o que é que essa semana nós estávamos conversando lá na escolinha e eu estava falando o seguinte. Isso porque está sem torcedor. Você imagina com torcida. Ah, com certeza. Você imagina com torcida. Capitão. Como estaria essa situação? Você é treinador e aí eu vou te dizer, não tem treinador no futebol brasileiro, na atualidade, que resolve esse elenco do CSA. Do jeito que está, não foi. Planejamento errado. E a ratada tem que ser em cima da diretoria. Foram feitas contratações de jogadores, porque você tem ali o refúgio que dá certo, que vem, o cara teve uma temporada muito boa lá atrás, aí veio caindo de produção, tá ali médio, fim de carreira, mas tem ainda um sprint para chegar, dar uma chegada, melhorar os seus resultados. O gás final, né? O gás final. Mas trouxe Alano,
Alano, quem? Qual o torcedor do Alano, CSA? Rogerinho, Bilu, entendeu? Eu ia falar do Alano, porque do Alano eu falo com propriedade que ele é jogador que não é para estar... Atua no Cruzeiro, né? Você conhece não é bem, pra né? estar em time profissional. Entendi. Não é para estar em time profissional. Eu sei que é a profissão que o cara abraçou, que escolheu, mas o torcedor do CSA sabe que o cara tem outras prioridades. Não é para estar no Mas eu vou futebol mais além profissional. em cima disso que você está dizendo. Eu vou em cima de quem contratou. Sim. Exatamente. Porque eu não vou aliviar dirigente nenhum aqui no Canal Esporte, não alivio o presidente nem do CSA, nem o presidente do CRB. O presidente Marcos Barbosa, por exemplo, hoje está na crista da onda porque o CRB montou uma equipe e conquistou o estadual. Mas se chegar no final da temporada e o CRB não subir, o pau do torcedor vai ser em cima disso. Já tá certo. Porque o torcedor do CRB está Perdeu cansado. ontem. O torcedor do CRB está cansado, estadual e nada. Os últimos Desculpe jogos dizer do a mesma CRB, coisa. Ontem jogou feio. Fazer a analogia do CRB nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo, o CRB ganhou de quem? Ganhou lá do Brasil de Pelotas, vice de competição, do Oeste, e o CSA que vinha da questão da Covid. O CRB não ganhou de mais ninguém. Pois é. Né? E vem aí com quantos jogos sem vencer? O CRB ontem jogou horrível. Na Rio jogo do CRB ontem foi horrível o CRB. Parecia mais que era um monte de velhos. Ou então os caras estavam cada um com uma tonelada nas pernas. Mas a segunda parte. Sim, Eu assisti o jogo, mais a segunda parte. O primeiro tempo, depois que tomou o gol, ele reagiu, perdeu chances. Eu acho que isso também tem a ver com o desgaste dos jogos. Se nós formos ver 48, o time 48 horas, do time do CRB, alguns jogadores que 3, 4 jogos vai começar a pesar a perna. Mas o Juventude também jogou no mesmo dia que o CRB. Mas jogou em casa. Sim, mas o A CRB diferença de viagem. Mas o CRB estava ali no Paraná, para o Rio Grande do Sul. Não serve como parâmetro. como desculpa. Não. Mas assim, se nós formos hoje analisar a equipe do CSA e a equipe do CRB, Sim, no sim, CRB você sim. enxerga algo. Sim. Você enxerga Sim. um modelo tático. Tem jogadores mais decisivos. Você enxerga uma equipe com organização muito melhor, Mas mesmo sendo contra essas equipes. Eu noto que o Cabo está abandonando, por exemplo, o Cabo era aquele treinador, eu lembro desde o Atlético de Goiânia, que eu acompanho o Marcelo Cabo, que o time dele, eles se preocupavam muito com a parte defensiva. Primeiro, fizesse um gol para tirar o 1-0 do Cabo era muito difícil, muito difícil. Fechava lá a casinha. E o Cabo, ele está abandonando isso. Eu dá para perceber que ele não sei para dar Está satisfação. sendo mais ousado? Está sendo mais ousado? Tá, ele está abandonando Botando a equipe isso. para cima, Começa né? a jogar com 3 atacantes com um extremo do lado direito, que não é extremo, que é o Cruz. O Cruz não é extremo. Magno Cruz, né? Não é extremo. Um jogador de velocidade. Tem técnica, tá em uma fase física. Eu vi o Magno Cruz pelo meio, mas muito mais atuado pelo meio, na época do Bragantino, do Vasco. Meio atacante. Enfim, então ele está abandonando aquela questão que ele tinha, aquele sistema de jogo que ele tinha, de privilegiar sua defesa e tal, seu sistema defensivo, e está saindo, está deixando o CRB, de repente, não está com aquela mesma pegada de antes na questão defensiva. Certo. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, nós vamos continuar esse assunto, discutindo aqui as coisas do futebol de Alagoas com o nosso capitão, o Alexandre Lino e o Tony Santos. Quero ouvir daqui a pouco a opinião de cada um deles e o próximo tema que nós vamos lançar aqui é exatamente a respeito do CRB, que perdeu ontem para o Juventude no jogo da Copa do Brasil. É possível reverter a vantagem? 2-0 é um placar chato, mas o CRB tem amplas possibilidades de passar para a próxima fase. Por que eu digo amplas possibilidades? Se conseguir apresentar o futebol que nós já vimos em 2020, o CRB pode chegar. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos discutir mais a respeito desse assunto. Voltamos já.